Sim, eu sei por que você clicou nesse vídeo. Teve um escândalo na XP e eu vou te explicar o motivo por que aconteceu isso, porque as ações da XP despencaram. Tem uma notícia aqui que eu vou deixar do Reclame Aqui, que o pessoal está querendo processar a XP, porque realmente foi um grande absurdo, um grande acontecimento histórico que tem que ser falado aqui na internet. Para você entender isso, eu vou te explicar o que significa COI, que nada mais é do que certificado de operações estruturadas, que é basicamente um investimento que o banco, principalmente a XP, diversos bancos têm COIs, como Itaú, o próprio banco BTG, mas a XP é forte nesse quesito. Então eles te oferecem investimentos que mistura renda fixa, como tesouro, algum título público, algum CDB, e renda variável, alguma moeda, alguma ação de alguma empresa, e eles vão te definir uma rentabilidade. Exemplo, se você investir 5 mil, eles vão falar que você vai ganhar, às vezes, 20 mil, então, em pouco tempo. Então, por isso, você tem que ficar com o pé atrás de quem está te oferecendo isso. Podem ver, muitas pessoas perderam 93% do valor investido. Sim, isso é uma doideira, realmente é algo bizarro. E a XP vai ter que dar um jeito de arcar com os custos, senão vai sofrer um processo gigantesco. Mas, só para você ter uma ideia, imagina que você investiu 100 mil num tipo de COI que a XP oferecia para você. E logo depois, em pouco tempo, você viu uma queda de 93%. Ou seja, os seus 100 mil viraram apenas 7 mil reais. Tem noção disso? Isso realmente aconteceu com algumas pessoas. Eu vou deixar várias notícias aqui na tela, tanto do acontecimento quanto das reclamações, para vocês entenderem mais do que aconteceu de fato. Mas antes, você tem que entender o negócio. Existem dois tipos de COI. Basicamente, existe o COI com capital protegido e o COI sem capital protegido. Qual que é a diferença? E depois eu vou dar minha opinião sobre os dois. O COI com capital protegido, imagina que você investiu 100 reais e se o ativo que você investiu der prejuízo, o valor que você investiu vai ser retornado para sua conta. Ou seja, você teoricamente não perde muito. Mas eu vou te provar que até assim você ainda está perdendo. Para isso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e fica até o final do vídeo. Agora eu vou falar do outro COI. O COI sem o capital protegido, que é o que aconteceu com a maior parte das pessoas. É aquele que você tem um potencial de lucrar, de potencial, né? Porque eles prometem um potencial absurdo, um lucro absurdo, mas se não acontece, por exemplo, esse caso foi com duas empresas, com a Ambipar, que agora está aí para quebrar, como vocês podem ver, as ações despencaram, a empresa pediu RJ, que significa recuperação judicial, ou seja, para tentar renegociar suas dívidas por vários anos. Então está prestes a quebrar e todo mundo, consequentemente, que investiu nessa empresa por conta do COI, acabou perdendo muito dinheiro. E aí não tem o capital protegido, aí realmente perde muito dinheiro. Mas antes de eu continuar o vídeo, eu quero saber de uma coisa. Você confia se alguém querer te vender algo com uma rentabilidade acima da média, que vai... Você tem que entender, você tem que estudar e analisar os riscos antes de botar seu dinheiro, principalmente se for um assessor de investimentos. Se for aquele assessor de investimentos da XP, eles têm um módulo para receber comissão. Quando eles te recomendam isso e colocam você para aplicar dinheiro em um COI, eles acabam recebendo uma boa comissão para isso. Então, consequentemente, você tem que entender que a melhor coisa não necessariamente é alguém para você, algum assessor de investimentos para te ajudar de algum banco. Você pode muito bem ver meus vídeos, estudar meus vídeos, entender qual que é o seu perfil de investidor, para saber de fato onde colocar o dinheiro. Claro, eu nunca trago recomendação de investimentos, é sempre o que eu faço com o meu dinheiro na prática, mas cabe você dar uma estudada que eu te garanto, isso eu te garanto, é melhor do que você cair
nesses papos desses assessores de investimentos que ficam te prometendo COIs para receber uma baita... Um exemplo do COI com capital protegido. Eles podem, assim como eles fizeram com a Ambipar, pode te prometer algo como a Apple, por exemplo. Pode falar, se a Apple subir daqui a 2 meses, você ganha 30% do valor investido. E se perder, você não perde nada, só volta com um valor que você investiu sem rendimento. Mas por que isso é ruim, como eu falei para vocês? Pelo simples fato porque o seu dinheiro não vai ter rendido. Você tem aí hoje diversas opções muito mais seguras, como investir no Tesouro Direto, com títulos pagando taxas incríveis. Eu venho mostrando aqui no canal meus investimentos. Peguei o Tesouro Renda Mais 2065 com mais 7% ao ano e com certeza é muito mais seguro do que esses investimentos de COI. Por quê? O único risco que eu tenho quando eu invisto no título público do Tesouro Nacional é se o Brasil quebrar. Sabe dos problemas que vem passando, mas eu acredito que não vai quebrar ainda. Mas hoje a gente tem investimentos até do próprio CDB de um banco, seguro, claro. Por exemplo, uma caixinha do Nubank, que às vezes rende 15% quase ao ano, você estaria ganhando muito mais, de forma muito mais segura. Então, é como se alguém estivesse te prometendo, como se fosse aquele jogo do tigrinho. Fala, investe aqui nessa empresa que você vai ganhar 30%, 40% do lucro em 2 meses. Gente, não cai nessa furada, né? Tem muita gente recebendo isso em troca. Então não cai nessa armadilha, foge disso. Se você tem algum assessor de investimentos que recebe alguma comissão, do modo comissão por banco, fique muito atento. Realmente estude bastante seus investimentos, veja se eles estão de fato evoluindo e se eles têm potencial para crescer a longo prazo. Claro, você tem que ficar muito atento que há alguns pontos de atenção. Quais são eles? Quando você investe em algum COI de algum banco, o dinheiro fica lá até o vencimento. Ou seja, como que isso pode ser um problema? Se o banco falar assim, ó, investe na Ambipar, como foi o caso, ou na Braskem, que sofreram muito, as duas estão em uma situação bem complicada, a Ambipar para quebrar, então ele fala assim, eu te prometo te devolver 40% de lucro em 2 meses se você investir. Aí o que acontece com muita gente, por falta de conhecimento e educação financeira, acaba aplicando o valor na prática e depois acontece o que aconteceu aí, que não foi a primeira vez, já aconteceu outras vezes com a própria XP também, e outros bancos também oferecem COIs, a gente sabe disso, não é só XP, mas nesse caso o foco foi a XP. Outro ponto importante, o COI não tem o FGC. Aí você vai me perguntar, o que é FGC? FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, aquilo que protege, é aquilo que o banco tem, que ele protege até R$250 mil investidos. Então, se você aí tivesse investido no Nubank, na caixinha do Nubank, por exemplo, eu não recebo nada para estar falando isso aqui, mas vou dar um exemplo. Se você tivesse investido os R$100 mil na caixinha do Nubank, e o Nubank viesse a quebrar agora, como ele tem o Fundo Garantidor de Crédito, ele ia te devolver até 250 mil, ou seja, os 100 mil seriam devolvidos. Então isso é um ponto de extrema importância que tem que ser bastante analisado antes de você colocar seu dinheiro em algum lugar. Não tem liquidez diária, isso é importantíssimo você entender, você não consegue resgatar a qualquer momento. Os ganhos podem ser zero, como aconteceu com muitos aí, até tiveram prejuízos, porque não foi o cenário que foi esperado. E é um produto muito complexo. É indicado para quem já entende o básico de investimentos. Mas eu não indico para ninguém, porque dificilmente eu acredito que alguém vai ter bons lucros com um tipo de investimento desse. E sim, poder ter prejuízo ou até, como eu falei, num caso de COI com capital protegido, deixar de ter um bom lucro e aproveitar diversas oportunidades que eu trago aqui no canal, tanto de empresas contadas, fundos imobiliários contados, surfar a onda dessa taxa de juros altíssima com investimentos no Tesouro Direto. Enfim, o que não falta aqui no canal é conteúdo de investimentos na prática para vocês e eu venho trazendo resultados. Mas, se você ficou aqui até o final do vídeo, eu peço que você não saia ainda, porque agora, mês de novembro, o canal vai comemorar 6 meses de canal. E isso eu vou fazer uma comemoração do seguinte: a primeira segunda-feira de novembro eu vou postar um vídeo
de investimento na prática. E durante 24 horas, ou seja, até 7 horas da noite na terça-feira, o comentário que tiver mais likes, pedindo para eu investir os próximos R$100, que eu vou investir na primeira quinta-feira, vai ser um investimento que eu vou fazer na quinta. E se o canal bater 150 inscritos até final de novembro e esse vídeo de segunda-feira, primeiro, bater 25 likes, esse investimento que a pessoa escolheu dos R$100, dos meus R$100, exemplo, a pessoa escolheu um fundo imobiliário, no final do mês vai ser devolvido, eu vou mandar para essa pessoa como forma de agradecimento, junto com o rendimento do investimento que ela escolheu. Eu vou trazer tudo isso para vocês na prática, então já fica ligado, ativa o sininho, que você vai ter 24 horas apenas para engajar o seu comentário, para divulgar bastante e, claro, o valor eu só vou entregar esse valor para a pessoa que conseguir o comentário com mais likes e o investimento, se o canal bater a meta de até final de novembro os 150 inscritos e esse vídeo bater 25 likes. Então é isso, divulga bastante o canal e, claro, deixa o like que me ajuda muito, se inscreve e é isso, galera, tamo junto!